esperar um tempinho até a turma acabar de chegar. Sempre eu faço isso, esperar pelo menos mais 2 minutinhos. E se alguém tiver alguma dúvida com relação à matéria passada, algum exercício, esse momento eu sempre abro para vocês. Se quiser falar alguma coisa, tirar uma dúvida, algo que viu na televisão, alguma dúvida da matéria, fica à vontade. Vai falar hoje sobre o Simples Nacional. Nossa matéria hoje chama Simples Nacional, tá certo? E a gente vai usar calculadora, tá? Quem puder já separar a calculadora aí, um segundo momento, a gente vai praticar um pouquinho, tá certo? Então, quem puder separar a calculadora é interessante. A gente vai trabalhar hoje com cálculo. Vai falar do simples, mas vai fazer o cálculo também. Vocês chegaram a responder aquela enquete que eu coloquei no grupo lá do WhatsApp lá? O do Socrative? Isso. Eu fui tentar responder, mas não consegui, não carregou. Deve ser a sua internet. Não sei. Chegou outro que vai ser. Então, você não chegou a ver, não, né? Mas não tem tanto problema, não, que a gente vai falar aqui também. O Rodrigo chegou a responder lá, Rodrigo, aquela enquete que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp? Não, não fiz, não. Depois responde lá, interessante. Boa Beleza. noite. Todo mundo está chegando aí, eu vou iniciar a aula, gente. O pessoal está chegando. Boa noite, professor. Já tem alguns alunos para responder, começar a aula, entendeu? Respondeu o quê? Depois tenta responder. Eu vou sempre colocar toda segunda-feira, eu vou colocar lá no WhatsApp uma enquete no Socrative para a gente tentar entender a aula antes de começar a aula, tá? Então, os próximos agora tentam responder, tá certo? Então, hoje... Não sabia que tinha, não. Tá lá no grupo? Apuração e escrituração. Tá? Quem puder pegar calculador, a gente vai trabalhar cálculo hoje. Tá? Nós até falamos de Simples Nacional também em outras aulas anteriores aí. Mas hoje a aula é basicamente de Simples Nacional. Tá? É tratar só de Simples Nacional hoje aqui na matéria. Ok? Eu sempre começo assim, perguntando aos alunos alguma coisa para me entender. Vocês têm noção do que é o Simples Nacional, para que serve? Embora a gente já falou disso em outras aulas, mas só para a gente começar com o aluno falando, você tem noção do que é o Simples Nacional? Como é que funciona o Simples? Alguém tem noção do que seria? É mensal, né? Recorde mensal da... É mensal, né? Que o senhor falou. Oi? É a guia, uma única guia que recolhe mensalmente. Na verdade, gente, o Simples Nacional é o sistema que o governo federal criou para as micro e pequenas empresas. Tá? Microempresa, faturamento. Vou colocar na tela aqui para vocês. Ó, a empresa, para estar no Simples Nacional, gente, ela tem que respeitar esse limite aí. Ó. Ela não pode sair dele. Então, a principal regra do Simples, para você estar nele, você tem que fechar o ano com esse limite aí. Se você é uma microempresa e faturou 400 mil, no ano seguinte tem que mudar para a empresa pequeno porte. Tá? E se você é um EPP que faturou acima de 4.800.000, você tem que mudar para outro tipo de tributação. Ok? Então, a primeira regra do Simples, a empresa tem que respeitar o limite de faturamento aí. Se exceder, ela tem que fugir do limite aí. Só lembrando, quanto mais eu faturo, mais imposto eu pago. Ok? Nós vimos aí. Vimos que o Simples tem anexo, vou mostrar aqui um pouquinho. Mas a primeira regra é isso. A empresa, para ter o direito de estar no Simples, ela tem que respeitar o faturamento. Ok? Professor Gilmar, são todas as empresas que podem ter no Simples? Não. Tem regra. Tem aquelas que não podem. Tá? Primeira regra, o que é? O faturamento. Se eu faturo acima de 4.800.000, eu não posso ser Simples Nacional. Ok? Então, a primeira regra é o seguinte.
Se eu tenho um faturamento alto, eu não posso estar no Simples Nacional. Eu não sou permitido entrar nele. Ok? Uma outra regra também. Se eu estou no Simples Nacional, eu sou uma microempresa, durante o ano calendário, eu não paguei o imposto, eu vou ser expulso do Simples. Expulso não. Eu vou ser excluído. Ok? Então, se a empresa ela tem débito tributário, parcelamento em aberto e não pagou, ela vai ser excluída do Simples Nacional. Ok? Então, a gente aprendeu também que débitos também, débito do governo exclui a empresa do Simples Nacional. Ok? E tem também algumas atividades que elas não são permitidas do Simples. Alguns profissionais de saúde, alguns profissionais liberais, essa atividade, elas não são permitidas do Simples. Por exemplo, médico não era habitante pelo Simples, a medicina geral. É dentista, médico que mexe com imagem, seria o radiologista, ultrassom, eles entraram no Simples tem 2 anos. Não podia ser um médico optante pelo Simples. O médico tinha que ser o quê? Lucro presumido. Mas o governo, ao longo do tempo, ele vai abrir essa opção para mais empresas da Simples Nacional. Ok? Então, tem que pesquisar se a minha atividade permite. Tem alguns que não podem ser Simples Nacional. Por quê? Porque a atividade, o governo não aceita que, por exemplo, vamos imaginar, o engenheiro seja o tanto da Simples Nacional. Ele tem que ser outra tributação, menos Simples Nacional. Então, nós aprendemos que eu tenho que ver o tanto que ela fatura. A empresa ela pode ser excluída do Simples por débito tributário e por faturamento, ok? E se a minha empresa sair do Simples Nacional, você tem uma microempresa, não pagou imposto dela esse ano, concorda comigo? Não pagou. Quando for em dezembro, o governo vai excluir do Simples. Se não pagou, vai excluir do Simples. O que você tem que fazer? A lei fala o seguinte, que você tem até o último dia útil de janeiro para acertar a sua dívida e entrar nele de novo. Ok? Então, hoje, eu não sou Simples Nacional, a sua empresa não é. E você quer entrar, você tem que estar com sua dívida financeira certinha, para ano que vem, até final de janeiro, você fazer o pedido para entrar no Simples Nacional. Esse pedido tem o nome de opção. Então, quem quer entrar no Simples, ou por estar fora, ou por ter sido excluído, tem que fazer o quê? Está em dia com a questão tributária em janeiro para fazer o pedido da formalização. Ok? Então, se eu quero entrar no Simples, ou fui excluído e quero voltar, você tem uma janela para fazer como? Dia 31 de janeiro. Passou isso, não tem como. Você tem que continuar o ano inteiro pagando imposto do carro. Ok? O Simples, a gente vai ver daqui um pouquinho na parte prática, ele trabalha com anexo, tá? Eu tenho os anexos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas vocês lembram dos anexos? Olha só. Aqui na tela está o anexo de comércio, olha só. Anexo 1, vai ter o anexo 5. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, 4, 5, seria o quê? Serviço. Ok? Então, aqui está o anexo de comércio. Vai de 4% até quanto? 19%. Percebe? Quanto mais eu faturo, mais imposto eu vou o quê? Pagar. Então, são 3 partes do anexo de comércio para quem está no Simples. Então, se a empresa vende mercadoria e ela está no Simples, ela vai navegar por um desses aqui, ó, desses anexos, e vai pagar seu imposto. Ok? Então, o contador tem que ficar muito ligado no faturamento para saber o tanto de imposto que vai pagar. Ok? E se a empresa for faturando muito, ela tem que mudar a faixa o quê? De faturamento, tá vendo? 4%. Eu tenho que fechar 31 de dezembro faturando quanto? Até 180 mil. Se eu faturei mais, daí eu vou subindo até chegar ao quê? 19%. Ok? Por enquanto, até aí, ficou uma dúvida? Com relação ao mecanismo simples, aí eu coloquei a enquete aí, ficou fácil agora, né? Mas o que vocês acham aí? Por qual motivo a empresa poderá ser excluída do Simples Nacional? Responde para mim, fazendo favor, essa enquete aí. O que vocês acham? Quem quiser responder falando é melhor ainda. Clica lá e fala comigo, para a gente interagir. O que vocês acham o motivo da empresa excluir do Simples Nacional?
Tem gente errando aí, gente. Tô falando agora, hein? Tem 1 minuto. Tem gente que errou aí, ó. Teve alguém que falou diferente. Quer dizer, bastante aí, ó. A empresa, na verdade, ela só pode ser excluída. Eu coloquei por ter débito fiscal. Essa é a resposta certa. Os outros não são certos. Certo? Estou falando aqui, eu falei. Eu sou excluído possível pelo faturamento e, basicamente, o imposto. Se eu não pago meu parcelamento, sonegação nem tanto, não existe isso, e nem fiscalização. O motivo certo seria o quê? Débito. Eu falei, tem 2 minutinhos. A empresa que não paga o imposto mensal dela, ela vai ser excluída do Simples. Por quê? Por ela não ter pago o imposto. Ok? Então, ligado na resposta. Essa mesma pergunta tinha lá na enquete do Socrativo, para a gente interagir um pouco. Então, fique mais ligado nisso. Não é sonegação fiscal e nem fiscalização. O motivo que hoje atormenta todos os empresários com relação ao Simples chama o quê? Eles não manter o pagamento de imposto em dia. Só abrindo um parênteses para vocês, que esse ano, o governo federal, com relação à pandemia, ele não vai excluir, quer dizer, assim ele falou, ele não vai excluir as empresas do Simples Nacional esse ano. Quem tiver dívida do governo vai continuar no Simples, mesmo devendo, por causa da pandemia. Mas isso é um caso específico. Se você optou pelo Simples, não pagou os impostos, você vai ser excluído, por exemplo, vai ser excluído em dezembro, ou até antes, depende do governo, para tentar entrar de novo em janeiro. Ficou claro essa parte aí, gente? Agora, quem respondeu diferente, quer perguntar uma dúvida? Momento de vocês. Ok? Gilmar, aquele questionário lá não mostra o que a gente acertou, o que a gente errou, não? Eu acho que não. Mas os médicos foram bem. Tá. Próximo agora, eu vou tentar colocar a opção Mas a perguntinha está muito fácil, você viu? É a perguntinha para a gente começar a aula. Eu queria que vocês fizessem as perguntas para chegar um pouco na aula com mais embasamento, entendeu? Perguntas básicas. Entendi. Ok? É uma interação. Mas até então, aqui vocês entenderam esses pontos principais do Simples? Aqui eu estou sendo muito resumido para a gente ir para o cálculo. Mas não vai mudar disso, que você, como contador, tem que cuidar do faturamento da empresa. Cuidar, não. Se ele faturou, ele vai sair do Simples. Ok? Se o seu cliente não respeitou isso aqui, ó, e não respeitou esse limite, ele vai sair do Simples. Ok? Quanto mais nota em fatura, mais nota ele vai pagar, mais imposto vai pagar. Por quê? Porque o Simples trabalha com anexo. Ok? Se eu tiver dívida tributária não paga, eu vou ser excluído do Simples Nacional. Ok? E tem outras regras também, por exemplo. Se você tem empresa, a empresa da Juliana, a Juliana tem a empresa A, certo? Optante do Simples Nacional. E a Juliana monta a empresa comigo, certo? Ela tem que ter cuidado, porque a gente vai juntar os 2 faturamentos e pode ser que a empresa de lá seja excluída do Simples Nacional. Ok? A Juliana tem a empresa dela. E eu e a Juliana somos sócios em outra empresa, o governo juntar as 2 receitas para determinar o Simples dela. Aí vai excluir ela. Então tem que ter cuidado. Se você é sócio de uma empresa, a empresa A ela pode ser excluída do Simples Nacional, porque junta os faturamentos por conta do sócio. Ok? Essa regra também. Tem certa atividade que eu falei com você, pelo faturamento, ela tem que ser, não pode ser Simples Nacional. Comércio de café, atacadista, o faturamento é tão grande que não pode ser Simples Nacional. Aí tem que ter outra atividade. Outra tributação, lucro real presumido, mas menos Simples Nacional. Ok? Então, a regra do Simples é faturamento, opção e débito tributário. Eu tenho débito, eu saio do Simples, eu tenho que fazer opção até dia 31 de janeiro e tem aquelas atividades que elas não são permitidas pela Receita Federal para entrar no Simples Nacional. Como é que funciona isso? Junta todos os impostos que a empresa tem que pagar numa única guia, pagar dia 20. Essa guia tem o nome de DAS, ok? Aquela guia que você paga de DAS, ela juntou todos os impostos que a empresa tem que pagar numa única guia, num único percentual, tá vendo? E paga no banco. Nós vimos na semana passada e na aula passada que o imposto de renda
e a contribuição social. Vimos também que o PIS/COFINS, eu calculo ela onde? Em 4 dias diferentes. Quando eu estou do Simples, não. Eu calculo todas elas onde? Uma única dia. Para ficar mais fácil. Ok? Nós vimos. Depois vocês voltam na matéria para trás, aí que nós falamos. Fizemos até um paralelo, vocês lembram? Eu coloquei a empresa do Simples Nacional, eu coloquei do lucro presumido real, vocês lembram? Volta depois dessa matéria para entender. O Simples paga X valor, num dia só. O lucro presumido paga 4 dias, mas tem uma tabela de presunção. Já o lucro real, ele paga em cima daquilo que acontecer. Estão lembrados? Então, quem puder voltar naquela matéria, vai ficar mais entendido do que o Simples Nacional. É diferente dos outros presumidos do real, que eu calculo várias guias. O Simples Nacional, não. Eu calculo a única guia, eu preocupo só com o faturamento dela, pego a guia e calculo. Esse valor que dá é o valor que eu tenho que pagar de Simples Nacional. Ok? Até aí ficou alguma dúvida? Pode falar. Se tiver muito rápido, fala também. Até aí ficou alguma dúvida em relação ao Simples Nacional? Para mim tá de boa. Ok? Beleza. Eu não sei de novo, ela negociei ela aqui. Ok. Deixa eu tentar fazer algo diferente aqui. Tentar fazer algo aqui. Mas, enfim, eu vou seguir para a parte que eu quero. Entendeu, Wade, Juliano? Deixa eu ver quem está na sala. Entenderam, embora eu estou falando um pouco rápido, mas vocês conseguirem compreender, Rodrigo, Poliano, Juliano, Jefim, Lívia, Watson, conseguiram compreender a essência do Simples? Nós já falamos dele em outras aulas. Como é que é a regra? Nesse ponto, vocês conseguiram entender? Já sabe que, lógico, na prática da contabilidade, você faz isso com programa, você tem que pegar a nota fiscal, somar as notas ali dele, respeitar a faixa de faturamento, tem todo o risco. Mas, nesse momento de aula que nós estamos falando, nós estamos distantes, a forma mais prática é essa, você tem que se preocupar com o faturamento dele, quanto está faturando o anualmente, isso é chamado de receita bruta, a gente vai falar daqui um pouquinho. E o que acontece? Os motivos de sair do Simples. Então, se você é contador de escritório, quando chegar em dezembro, você tem que ligar para o seu cliente e falar, paga sua dívida ou parcela ela, porque senão você vai Simples Nacional. Vai sair do Simples, ok? Aí você chama o cara parcela o débito, ele fica tranquilo. Mas se ele não parcelar, não der ciência federal, ele vai ser excluído do Simples Nacional, ok? Podemos seguir para frente? Me dá um retorno aí. Eu posso seguir para frente. Pode. Ok? Então é o seguinte, ó. A gente vai trabalhar hoje com essa empresa aqui de comércio, ok? Está vendo a tabela que ela tem? Vai de 4 a 11, respeitando aqui os limites. Nessa tabela, vocês têm alguma dúvida? Essa tabela muda constantemente, tá certo? Juliana, o Alisson, a turma, isso aqui muda, tá certo? Mês ano que vem pode ser 4,5, pode ser 7,80. O governo sempre está mexendo o quê? Esse percentual aqui. Ó. Mas a essência dela, isso aqui também muda. Ó. Ok? Então o governo sempre mexe aqui, ó. Os valores que ele vai arrecadar. Ok? Todo ano ele muda. E você, contador, tem que sempre entender o quê? Receita bruta dos últimos 12 meses. Eu vou explicar isso. Ok? Então, essa é a tabela de comércio que todos os contadores usam, o Brasil todo usa para calcular os tipos de quem é do comércio. Ok? Feito isso, olha só. A nossa empresa, vamos imaginar aqui, essa é a nossa empresa. Tá certo? Nós teremos que calcular a dívida dela de outubro de 2020. Ok? Imaginar que essa empresa começou a trabalhar em junho. Ok? Essa nossa empresa, ela iniciou em junho. Junho teve faturamento 77, e aí foi seguindo. A função de vocês hoje é fazer esse cálculo aqui. Ó. Quanto que eu vou pagar de imposto por esse faturamento? Vocês arriscam falar alguma coisa?
Antes de a gente começar, arriscam falar? Deixa eu colocar a tabela para vocês aqui. Arriscam falar alguma coisa? Ela faturou 370 e poucos mil em outubro. O que vocês acham? Ô, Gilmar, mas no caso dela aí, praticamente, ela já está quase estourando também o poste dela aí, não? Que ela era até 360 mil, não? Eu também, mas como é didático aqui, vamos esquecer um pouco dessa regra Ah, tá. do faturamento, para a gente calcular. O que vocês acham? Pode falar. Qual que é a pergunta? O que vocês acham? Ela faturou isso aqui, ó, tá vendo? Ela tem esse cenário aqui. Nós temos que calcular essa guia aqui para ela. Certo? Outubro. E a tabela é essa aí. O que vocês acham que a gente calcula? Como é que seria? O que vocês acham? Você iria pegar, no caso, esses 7,30 aí, por cento, essa alíquota aí, que seria de 180 a 360 mil. E aí, gente? Não preocupa não. A nossa, vai ficar entre nós aqui. Nós estamos aprendendo. Mais interessante. Eu vou colocar como é que é a regra do simples. Ó. Tá aí. A gente vai trabalhar. Sempre eu tenho que pensar o quê? Na receita bruta. Tá? O parâmetro para você achar isso não é o mês, é o período todo. O seu pensamento foi certo. Se você somasse o quê? Os 12, os 6 meses aqui, ó. Ok? Então, eu tenho que pensar aqui primeiro. Ó. Certo? Para achar isso aqui. Então, vai ser a soma disso aqui que eu vou encaixar onde? Aqui, ó. Receita bruta anual. Ok? Então, é para a prata aqui um pouquinho. Então, pense sempre na bruta anual. A nossa empresa aqui, na verdade, ela começou no mês 6. Então, você vai fazer uma média. Mas, de verdade, você pega ela faturou em janeiro, soma dezembro até dezembro e acha a bruta anual para entrar aqui dentro. Ó. Ok? A nossa empresa, ela começou no mês 6. Então, eu vou fazer uma média desses 5 meses, projetar para frente, para achar a minha receita bruta anual. A empresa de verdade que você trabalha, você vem somando todo mês. Ok? Aqui é fictício. Compreenderam até então esse mecanismo? A fórmula é a seguinte: receita bruta anual, vezes a alíquota, ok? Menos parcela deduzir, eu vou mostrar para vocês depois lá, a parcela deduzir, tá vendo? Dividido pelo quê? Pela receita bruta anual. Então, a função do contador é achar o quê? Receita bruta anual. Que seria o quê? Seria a soma do quê? Desses meses aqui. Ok? Conseguiram compreender mais ou menos? Eu sempre tenho que achar a bruta anual para me achar. Vamos, então, para a parte prática aqui. Vamos para a parte prática. Ok? Tabela aqui, tabela aqui. Acho que é essa aqui. Ok. Ó, aqui está aquela tabela nossa, tá vendo? Vendo tabela. Ok? E a nossa empresa faturou no mês 6, 7, 8, 9, 10. Deu total de quanto? 1 milhão. Ok? Conseguiram compreender aqui? Ó? Qual foi a nossa receita bruta anual? A soma dos meses. E aí, com essas informações agora, vocês arriscam falar quanto que deu a guia de dados aqui? O que vocês acham? É uma pergunta, eu vou atualizar depois, mas tem noção? Como é que a gente faria esse cálculo aí? Por isso que eu pedi vocês para pegar a calculadora. Tem noção? Eu pegaria a receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela deduzir, dividido pela receita bruta anual. O cálculo é esse. Vamos lá, gente. O que vocês acham?
Eu vou explicar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês acham? Se tiver dúvida, não tem problema. A dúvida a gente tem que ter aqui mesmo. No escritório tem também, mas aí você tem que resolver. Aqui a gente aprende. Pode falar. O que vocês acham que seria essa guia de dados aí? Que ideia que vocês teriam de valor, de cálculo? O que vocês acham? Ô, João, no caso ia pegar esse valor de 1.056 aí e encaixar nessa, só, tipo assim, suposição, eu acho, e encaixar, no caso, nessa quarta faixa aí, ia multiplicar vezes esse 10,70 aí, ia diminuir esse valor de 22.500, ia dividir pela receita de 1.056. O Jefinho está falando que eu tenho que pegar esse 1.056 e vou encaixar ele aqui, né, Jefinho? Não é isso? Isso mesmo, é o que está dando aqui de 720 mil a... Mas pensa comigo, o seu cálculo está praticamente certo. Mas pensa que eu falei que a gente tem que trabalhar isso com 12 meses. Receita bruta dos últimos 12 meses. Eu não tenho 12 meses. Como é que eu faço, então? Eu só tenho... então, no caso você ia pegar esses 1.056 aí e dividir por 12 para pegar a média e aí? mensal. Eu dividiria por 5 e multiplicaria por 12. Aí, quando dá o faturamento, aí, pega, por favor, gente. Divide aí 1.056 dividido por 5 vezes 12. O que deu? Vocês estão pegando o faturamento de 5 meses, projetando ele para 12. Quanto vai dar isso aí? Essa seria a nossa receita bruta anual. Pode falar quem achar aí. No caso, ia dar 2.534.400.000. Alguém achou Não, 2.534.400. Alguém achou esse valor aí, Mesmo gente? Hã? Não achou? Mesmo Fala com a valor. gente. Achou? Quatro. Vocês vão pegar 1.056, dividir por 5, porque são 5 meses que tem aqui, ok? E vão projetar isso para 12. Dividir por 5 e multiplicar por 12. Vai dar um valor de 2.534. Isso aí, turma, seria a receita bruta anual dela. Ok? Então, nesse cenário, ela entraria onde? Ó, ela entraria na quinta faixa, concorda comigo? Isso mesmo, aí no caso cairia na quinta. Que aí tá de Ok? 1.800.000 a 3.600.000. Aí continua então, Gersinho, raciocínio sem pessoa aí. Continua então o raciocínio sem pessoa. Continue daí para frente. Tenta pensar. E vocês também vão fazendo. Eu vou projetar depois outro slide certinho. Mas vou tentar raciocinar. Então, a nossa receita bruta anual aqui, ó, ela seria aqui, onde é que está aqui, ó, seria 2.534.000.000, não é isso? Aqui, ó. O valor aqui. Isso. Okay? Aí, o que vocês acham aí? Quanto seria essa guia de dados? Eu vou explicando ponto por ponto. A diferença, Jefinho, Poliana, quem está aí? O Adson, a turma toda, Juliana, Rodrigo, quem está aí? Jefinho, Alcione, Emily fez o dever lá, foi ele que fez, parabéns, Lívia. Vocês todos estão, a diferença que nós estamos fazendo da empresa valor 5 meses. Ela poderia ter 12. Eu já pegaria o faturamento real dela, para saber se essa bruta é 12 meses, entendeu? Essa empresa aqui tem receita bruta de 12 meses, 2.534.000. Ela é um comércio. Então, ela está nessa faixa aqui, ó. Ela vai pagar de imposto 14, quanto? 30. Eu não sei. Aí, o que vocês acham? Só lembrando que nós estamos calculando aqui, ó, esse mês, que é os 357 mil reais. Seria pegar esse valor aqui e multiplicar pelo 14, ô Poliana? Fala para mim aí.
Jeffinho, a turma. O que vocês acham? Eu já chamo a No alíquota caso, já. no caso, pegaria o 2.534.000 e multiplicaria por 14, não? Que seria Não, o projetado dentro do... mas nós estamos calculando só outubro. Então, eu acho que eu pegaria o outubro vezes a alíquota da chama. Se eu pegar os 2 milhões, eu estou projetando para frente, não quero. Eu não estou calculando o mês. Então, o mecanismo seria o quê? Pegar o mês vezes a alíquota que eu achei. Ok? Tenta fazer isso aí. Você acha o valor, vê qual faixa que você é e faz o valor do mês vezes a alíquota. Pegaria os Certamente. 357 mil vezes a parte que nós achamos aqui, ó. Que a receita bruta dela não está acima disso aqui? A receita bruta dela não é 2 milhões? Então, ela está aqui, ó. Nessa faixa. Nessa faixa, vai pagar quanto? 14,30 de simples. Aí eu pegaria o outubro vezes o simples nacional. Vezes a alíquota, né? Aí, no caso, ali ia pagar 51 mil. Não é esse valor, não. Não é esse valor. Mas o mecanismo é esse. Eu vou mostrar como é que é na prática. Tá? Se vocês entenderem esse mecanismo primário aqui, que é a receita bruta anual e a faixa, vocês estão com 80% de simples calculado. Ok? Tem um detalhe também que eu vou explicar. Uma pegadinha. Mas se vocês acharam a receita bruta anual e acharam a faixa, tá fácil. Tá fácil. É um detalhe. Na verdade, não vai ser os 14, não. É porque, na verdade, o simples, ele tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. A alíquota efetiva de verdade. Aquela aqui, ó. A alíquota de verdade. Essa é a alíquota da tabela. É fixa. Mas a alíquota efetiva tem a ver com faturamento. Que vai ver aqui um pouquinho. Mas a prática é essa. Achar a bruta anual e aplicar o percentual. Ok? Até nesse momento aqui de achar a receita bruta anual e aplicar o percentual com Douglas, fala comigo. Eu acho que não ficou não, né? Agora não, né? Então, vamos para a prática aqui, de verdade. Ó, a minha planilha, ó, ela é um pouco mais complexa. Nós vamos ponto por ponto. Ok? Ó, então, até aqui está igual a sua de vocês. Ó. Beleza? Aqui, o que eu fiz? Igual vocês fizeram. Peguei a receita bruta anual dela, dividi por 5 e multipliquei por 12. Quer dizer que a minha receita bruta anual é 2.534.400. É o que vocês acharam aí. Ok? Agora eu vou para o cálculo do Simples Nacional. A regra fala o seguinte. Eu tenho que para me achar o Simples Nacional, ok? Eu tenho que seguir essa matemática aqui, ó. Que vocês viram lá, aqui, ó. Deixa eu ver se eu conseguir voltar para cá. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Essa matemática que vamos fazer aqui agora, ó. A gente vai fazer essa fórmula aqui, que seria o quê? Receita bruta anual vezes a alíquota do Simples menos a parcela deduzir, dividido pela receita bruta anual. Então, seria aqui 2.534.000, menos a parcela deduzir, que seria 87.300. Não, minto, errei. Receita bruta anual de R$ 2 milhões, vezes a alíquota, que é 14,70, 14,30, menos a parcela deduzir, que é 87.300, dividido pela receita bruta anual. Ok? Quem puder copiar isso aqui, copie, por favor. Vai tirar da tela, vai para lá. Quem puder copiar essa fórmula aí, copie e fala comigo, não acabou. Receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela deduzir, dividido pela receita bruta anual. Assim, eu estou achando o quê? A alíquota efetiva simples. É a alíquota de verdade. Receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela deduzir, dividido pela receita bruta anual. Copiaram aí? Me dá ok. Deve ter copiado. Ok? Receita bruta anual vezes a alíquota? Vezes a alíquota, está na tela aí, ó. Receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela. Já assim, tentem fazer no seu lá. Já está mais na frente. Tentem fazendo. Receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela deduzir,
dividido pela receita bruta anual. Copiou, Alisson? É porque não está na tela, não. Não está na tela? Tá a tabela do exercício aí. Deixa eu fazer aqui então, se eu consigo. Ah, então não está na tela. Beleza, eu fiz errado. Você coloca aqui agora. Ficou um pouco grande. Mas não dá, não. Mas vocês entenderam o que eu falei, né? Não, já deu para anotar, já deu. Ok? Todo mundo notou aí? Não estava na tela? Desculpa. Receita bruta anual, vezes a alíquota, menos a parcela deduzir, dividido pela receita bruta anual. Ok? Aí, vocês têm informação. Tenta fazer essa matemática, por favor, para nós. Então, você tem que achar esse valor aqui, ó. 10,80, que é a alíquota efetiva do Simples Nacional. Pega a receita bruta anual, vezes 14,30, não é isso? Menos essa parcela aqui, ó, deduzir, tá vendo? De 87.300. Dividido pelos 2.534.400. É a regra aqui, ó. Você tem que achar 10,80. Se alguém tiver com dúvida, pode falar, hein? Se tiver com dúvida, fala comigo. Quando você fizer a matemática lá, pegar a receita bruta anual, fez a lista. Oi? O meu deu 10,85. Isso aí, no caso, seria 10,8%. Aí eles não vão brigar por conta disso, né? Você está dando matemática. Você entendeu o que você fez, né, Jefinho? Eu entendi. Eu peguei os dois, no caso, os 2.500.000, né? Isso 534 vezes 14,30. Isso aí. Menos. Aí eu fui e achei um resultado lá, menos os 87.300, que é a alíquota a deduzir, e dividi pela receita bruta anual. Aí voltou para essa porcentagem de 10,80 aí, que é isso. Que aí eu dividi por os 2 milhões, que era a receita projetada, né? Receita projetada anual. Isso aí. Para chegar nesse valor aí cheguei nessa alíquota efetiva. Essa alíquota efetiva aqui, gente, no final tem que multiplicá-la por 100, né, chefinho? É isso mesmo, para chegar no 10,80. Você vai achar ele quebrado, tem que multiplicar por 100. Igual está aqui, ó, lá no final. Pegou 0,10. Isso mesmo. Aí, entenderam? Lá no final tem que multiplicar por 100. Ok? Então, o valor de verdade que essa empresa vai calcular os simples é quanto? 10,80. Aí eu pego o faturamento do mês, que é de outubro, vezes a alíquota, ela vai pagar quanto? 38 mil de simples nacional. Ok? As meninas que não falaram nada por enquanto estão entendendo a matemática aí, gente? Pode falar, hein? A turma está caladinha aí? Deixa eu ver quem está aqui, as princesas da sala que está aí. Juliana, Poliana, Lívia, Alcione também. Estão entendendo aí o que está sendo falado? Matéria de aula e prova, cuidado. Estou entendendo, sim. Ok? Estou entendendo, sim, professor. Todo mês tem que fazer isso, ô Gilmar? Você trabalha com contabilidade, Bertinho? Não, eu não. Trabalho com vendas em outra empresa. Beleza. Aí está perguntando todo mês. Contador, o próprio site da Receita Federal faz isso a gente. Ele já faz a bruta anual, já joga. Mas você tem que entender. Hoje, quase o contador faz isso manualmente. Porque nós temos um portal que faz isso para a gente automático. Mas eu tenho que interpretar para saber qual a alíquota que eu estou. Porque você, Jefinho, e cometeu o mesmo erro que todo mundo comete. Quanto que eu pago de imposto? Não é 14,30 a faixa dele. Na verdade, quanto? 10,80. Ok? É porque sempre tem o valor a deduzir aí, né? Beleza? O valor que eles deixam deduzir. Ok? Aqui, essa alíquota nossa, essa alíquota aqui é um parâmetro. O governo
mas o que envolve é a receita bruta anual. Aí eu acho efetiva. O que o Jefinho perguntou, gente, se todo mês eu tenho que fazer essa matemática. Na verdade, o escritório de contabilidade não dá brecha de fazer isso. Já faz automático. Mas seria legal o contador, antes de calcular lá no portal, fazer essa planilha dele para ver se está sendo certinho. Tá? É interessante. Mas a nossa rotina é muito rápida, dificilmente tem tempo para isso. Mas ideal, Jefinho, era você trabalhar essa planilha ali, lançar na planilha, deu certinho. Está configurado? Eu vou jogar no centro. Deu certo. O que está do governo na minha planilha, eu calculo o imposto. Deu diferença, opa, eu olho. Ok? Então, certo é verificar isso aí. No escritório não faz, porque se está mecanicamente falando e você tem problema, faz com você. O chamado o portal do Simples. Tá? Ele faz tudo para a gente. Já pega a bruta anual, já separa e calcula. Da guia é pronta, mas o contador tem que completar isso aí. Ok? Grande parte dos clientes, o Adson, nem pergunta isso, sabe? Mas tem cliente que é mais entendido, quer saber, tem que fazer cálculo na frente dele. O escritório acontece direto. Qual que é o meu simples? Tem que ir lá, abrir, tomar a sua lista efetiva, é essa aqui. Aí ele vai fazer o seu preço de venda. Mas grande parte nem questiona isso, não. Ok? Então, o contador tem que estar sempre ligado na parte de faturamento. O que vai mudar do comércio para a indústria ou serviço, gente, é só o valor da alíquota, que muda, tá? Essa alíquota aqui, ó, os valores de alíquota e dedução vai mudar conforme for indústria, comércio e serviço. Nesse caso, eu coloquei o comércio, que é geral, mas a diferença de fazer o imposto agora uma indústria vai ser simplesmente o quê? Essa faixa aqui, ó. Ok? O mecanismo é o mesmo de cálculo e apuração do Simples Nacional. Nesse caso, a nossa empresa iria pagar 38 mil de Simples Nacional, referente a uma alíquota efetiva de 4,80, em vez da alíquota de 14,30%. Ok? Conseguiram entender isso aí? Essa planilha eu vou deixar depois lá no Aba para vocês, tá? Vocês baixar. Eu só queria que vocês tivessem cuidado com quem você mostrar essa planilha, porque essa planilha aqui, ela não tem, lógico que ela não tem assim, eu fiz ela assim, ela tem o princípio dela que está certinha, dentro da legislação, mas é uma planilha bem, assim, para a gente entender que quando a pessoa pegar, fala, não, está faltando isso aqui, tinha que ter mais detalhes, eu fiz ela pequena, eu coloquei em 6 meses, vai caber numa tela mesmo, tá vendo? Porque senão eu tinha que passar para baixo, ó, ia ficar difícil. Então, eu fiz ela pequena, 5 meses, para ficar tudo dentro da tela, para ela ficar didática para a gente. O certo seria fazer uma planilha aqui de janeiro até hoje, mas não iria caber aqui, eu queria ficar para baixo para cima, vocês não iam visualizar. Então, eu fiz uma planilha mais enxuta para vocês entenderem aqui tudo na tela, tanto o faturamento como o anexo do comércio. Ok? Os outros Simples Nacional, que seria o serviço, ele vai ter o tal fator R, sobre a fonte de pagamento. Tá? Não influenciaria nem tanto no cálculo do imposto, mas na fonte de pagamento. Tá? Então, para efeito Simples Nacional, você tem que ver receita bruta anual, achar o percentual é ali. Ok? Acha efetiva, parcela deduzir, calculo. Ok? A empresa ela tem que estar em dívida com débito tributário, ela pode ser Simples Nacional, o faturamento dela excedeu o limite, já tem que estar de simples. Quanto mais fatura, mais imposto eu pago, e eu tenho a janela no dia, até o último dia, o último de janeiro, para voltar para o Simples Nacional. Ok? Se eu estiver devendo, eu tenho que parcelar para entrar no Simples Nacional. Essa é a regra. O Simples Nacional, no início dele, ele era bem limitado. Né? Hoje, o governo abriu o leque para todo mundo. Inclusive, a contabilidade, até um tempo atrás, ela não podia ser habitante pelo Simples. Ela tinha que ser débito e crédito. O governo abriu para os contadores não. A atividade de contabilidade ser habitante pelo Simples Nacional. Então, o governo, ao longo dos anos, ele vai aumentando esse leque. Se eu fosse dono da lei, eu deixaria todo mundo entrar no Simples Nacional. Todo mundo. Todo mundo que quer entra. A única regra seria
faturamento. E está em dia com ele. Eu não limitava ninguém a entrar no simples. Qualquer atividade por mim entraria. Mas sempre vai ter aquelas que não querem estar no simples. Vão perceber, semana que vem, que, quando eu falo dos Estados Unidos, tem algumas empresas que não querem estar no simples, porque não é vantagem para elas não ser profissional. Tá? Por causa do faturamento dela. Eu estou no simples. Pensa comigo um supermercado, por exemplo. Aí, um supermercado que tem aqui embaixo, aqui, o amarelinho. Vocês acham que ele tem estrutura para ser simples nacional? Um dia de faturamento dele estoura esse custo de faturamento. Então, tem certa atividade, atividade econômica, que fatura muito, que ela não pode ser institucional, por quê? Respeitando aqueles 4 milhões e 800. Ok? Então, quando você pegar a empresa, uma empresa que você trabalha, pegar lá, fulano de tal, ME, já sabe, essa empresa tem um faturamento até X mil reais. EPP, ela tem até X mil reais. Então, essa sigla final, ME e microempresa, é para determinar o tanto de dinheiro que ela pode ter, faturar dentro do selecionado. Ok? Ficou alguma dúvida aí? Nesse finalzinho? Ficou alguma dúvida? Aí? Ficou alguma dúvida? Em relação ao simples nacional? O que seria o simples nacional? Ficou alguma dúvida? Para mim tá tranquilo por enquanto. Ok? Ô, gente, não esquece de fazer a atividade que está no AVA lá. Falei semana passada. Divide em grupo de 3. Cuidado para não copiar o trabalho do outro. Cada um entrega um. Né? Assim, são 3 pessoas. Vão fazer em comum acordo. Ok? Façam um trabalho. Lá no WhatsApp, no grupo, eu coloquei uma enquete. Responde para mim. E tem a ver muito com essa matéria interessante. Vocês vão pegar mais conhecimento, ok? Não deixe de botar lá na unidade de aprendizagem. Lá tem um livro para vocês lerem, para ficar mais embasado em relação aos temas que são falados aqui, até mesmo para a prova. Então, não deixe de fazer o trabalho no último horário. No último minuto, se alguém tiver alguma dificuldade, fala para mim aqui de uma vez, no privado, para a gente tentar falar com o coordenador, para não deixar isso no último dia, porque agora, reta final, passa assim, ó, rapidinho. Né? Lançamento de nota. Então, não perca. Avise para a turma que tem um trabalho, o pessoal está sabendo. Tá? Se tiver alguma dúvida do trabalho, pode chamar para a gente que responde isso aqui, em relação à matéria. Não deixe de fazer o trabalho, né? Você sabe que o trabalho vale 20 pontos. Ok? Se alguém tiver dificuldade de entregar o trabalho, fala para a gente conversar com o professor Paulo, o coordenador Paulo. E sempre vou colocar segunda-feira lá no... Eu queria que você tentasse fazer agora, para ver se todo mundo conseguiu saber. Lá no grupo do WhatsApp, tem lá uma enquete do Socrative, porque toda segunda eu vou colocar uma enquete lá ligada à matéria. Se você na enquete, porventura, não conseguir acessar a aula, você vem para a minha aula mais embasada, porque lá é uma compilação da aula, de perguntas, ok? No mais, alguém tem alguma dúvida? Vamos encerrar a aula. E fala se gostaram também desse formato que eu fiz da aula agora, de fazer mais prática. Metade aula e metade prática. Dar esse retorno. Estão achando legal? Eu gostei, ficou bom caramba. Porque aí na prática, bom. a gente, quando vai pro cálculo, a gente pega a noção mais fácil. Pelo menos eu, né? Eu gosto mais de cálculo. Alguém quer falar mais sobre esse novo método que nós estamos usando agora de fazer mais prática? Falar um pouquinho, praticar mais um pouquinho? Também prefiro assim, Falando baixinho, mas escutando. Só que vai ter que ter uma contrapartida de vocês. Vocês vão ter que ler mais o conteúdo que está lá no AVA, né? Vocês vão ter que ler esse conteúdo. Lá tem um livrinho, um livro pequeno. Vocês vão ler. Já viram esse livro que tem no AVA? Na unidade de aprendizagem? Já. Pois é, ele é pequenininho. Por exemplo, esse dessa matéria acho que tem 10 páginas. Você lê ele facinho. Então, sempre lê o livro, baixa ele em PDF, deixa nas aulas, vão lendo, porque lá é a matéria mais completa, ok?
Se ninguém tiver nada a perguntar mais, a gente vai encerrar a aula. Tá? A aula foi boa, a gente até não gosta de terminar, mas infelizmente a gente tem que acabar por causa do horário. Tá? Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra a aula. Mas não deixe de fazer exercício e eu vou deixar essa planilha lá no ABA também, para vocês pegarem até para exercício, ok? No mais, se tiver dúvida, boa noite. Boa noite. Deus. Beijo, Marco. Boa noite. Obrigadão. Valeu. Boa noite, Mar. Obrigada. Avisa o pessoal do trabalho lá pra gente. Avisa ele. Beleza. Falou, obrigadão.